Feliz Ano Novo! Como vocês estão, pessoal? Começamos 2026 aqui e nesse vídeo, que tal aí falarmos sobre você cumprir a sua promessa de finalmente pegar firme nos desenhos e melhorar suas técnicas? Eu vou apresentar para vocês umas sugestões de planos de estudo para você seguir, pelo menos no primeiro mês, talvez primeiro ou segundo mês. É bom a gente não colocar coisas tão longas porque começa a dar preguiça. Eu sei que a energia dura pouco. A verdade é que se o negócio der certo, você prolonga e o negócio continua, certo? Este vídeo é pra você que já desenha há um tempo, se considera um cara meio intermediário, né? Porque do zero é mais fácil dizer o que fazer, mas você que já desenha há um tempo, você sente que seu desenho não evolui mais, tá meio que a mesma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer, cara, senta, você sozinho, se pá, põe um espelho na tua frente e é hora de você fazer uma análise de você mesmo. Escreva sem medo, tá? Pega um caderno tipo esse daqui, eu tenho um monte de caderninho desse, tá? Escreve o que você acha que não tá bom no seu trabalho. No sentido de que você precisa melhorar. No sentido de que você precisa pegar umas aulas extras disso aí. Precisa dar um talento nisso. Mas lembrando que é sem vitimismo, tá, cara? Sem choro, sem vitimismo, sem escrever tudo, eu sou um fracasso. É sem isso aí, tá? Sem bunda molice. Pra você agir. É um cara proativo. Você quer ver a parada acontecer. Então imagina que você tá falando isso com um amigo seu. Um amigo que você gosta. E o cara chegou e falou assim, mano, fala pra mim aí, o que você acha que é melhor eu dar uma melhorada aí? E aí você coloca ali no papel, tá? Como se você estivesse conversando com um terceiro. Lista os tópicos. Ah, não sei, anatomia, perspectiva, luz e sombra, pintura digital. Você vai acabar listando algumas coisas, né? Mas eu quero que você escolha duas e coloque elas em prioridade. Não necessariamente as que você esteja pior, mas aqui você tá mais disposto a ficar em cima. Pode ser que você tá pior, pode não ser, mas é que você tá a fim de realmente pegar e melhorar isso aí, tá? Vamos supor que você escolheu pintura digital, certo? Minha pintura não tá legal, etc. E aí em segundo você escolheu perspectiva, beleza? Então você tem esses dois tópicos principais para estudar. O que te levou a essa conclusão? Você demorar demais para terminar o desenho, você achar que o resultado não tá bom, mas por que o resultado não tá bom? Sua pintura ela tá muito fosca, sua perspectiva tá tudo torta, você consegue fazer o que sim, o que não? O que eu quero com essas perguntas? Eu quero que você consiga enxergar de forma bem objetiva quais são os problemas que você tem. Você é um intermediário, certo? Então acho que você deve ser capaz de ter um senso crítico um pouquinho maior. Por quê? Se você deixa tudo muito solto na hora que você vai procurar, cara, a probabilidade de você conseguir resolver é mínima. Então, se você entender que, olha, perspectiva eu consigo fazer com um ponto até sai, com dois mais ou menos, mas com três não sai nada. Dois mais ou menos, o que é mais ou menos? Se for uma cena menor, né, uma caixinha, um objeto até sai, mas se forem vários objetos com uma cena explodida na página, eu já me confundo todo. Agora você tem um ponto. Então quer dizer, com uma coisa dá certo, com outra não. Então, possivelmente, o seu problema é a maneira como você constrói a composição da sua perspectiva. Como é que eu sei disso? Porque se você consegue desenhar um objeto em dois pontos, quando ele está sozinho, ou quando são pequenos objetos dentro de uma área já predefinida, significa que você entendeu a rotação e a tridimensionalização dele, certo? Agora, quando você pensa em um ambiente explodido com vários objetos dispostos, a sua atenção fica dispersa. Você não vai se orientar no desenho apenas por um objeto, você tem toda uma composição ao redor e esse objeto está inserido nele. Ou seja, a sua forma de pensar em perspectiva está somente no singular, né? Na objetificação, não está na composição. Então você não enxerga muito bem composição. Então o que você vai ter que procurar são formas de visualizar melhor essa composição. Legal, né? Como é que você vai fazer o exercício? Procure algumas imagens que você olha e fala, cara, isso aqui é o tipo de desenho que eu não consigo fazer sozinho. Agora que você já enumerou isso, aí que faz sentido você procurar livros, canais de YouTube, aulas, etc. Se você for atrás de um professor, você já vai ter as dúvidas muito mais pontuais do que você deixar o negócio em aberto. Eu vou falar para vocês o quanto é chato você ter uma dúvida pontual, mas você tem que ouvir um cara falando sobre um assunto durante 2 horas e a dúvida que você tem lá na 1h43 é que o cara toca nesse assunto. O professor também não sabe o que você não sabe.
Então, se você já tem uma noção de qual que é o seu problema e você chega com isso para mostrar para a pessoa, eu acredito que uma mentoria vai encaixar muito bem para você resolver o seu problema. Por quê? Se você tem dificuldade de fazer isso, naturalmente você vai sempre procurar do mais abrangente para o menor. Você pode falar que nem pintura digital. Minha pintura digital não está boa. Você vai escrever no YouTube. Pintura digital. Você vai encontrar coisa desde o zero até as coisas mais detalhadas. E aí você vai começar a ver que muita coisa você já sabe. E vai ficar aquela coisa maçante. E sem contar que na sua cabeça tem essa tendência de primeiro ir pro que é mais confortável. Então você vai querer fazer o que você já sabe primeiro. E a ideia é fazer você sofrer um pouco nesse processo, sabe? Você realmente fazer aquilo que você não sabe. Muito bem, identificou isso? Aí sim você vai fazer o intensivão. Como que é o intensivão que eu te recomendo? Você tem que ter todo dia um pouco de teoria com um pouco de prática. Não adianta você só ver teoria e não ter prática, ou só ter prática e você não ter teoria. Se o que você precisa é aprimorar um negócio que você não sabe, você vai sair da sua zona de conforto. Precisa estimular isso, tem que gostar disso. Você é um cara meio paradão, acha que vai entrar por osmose, você não vai melhorar isso daí, cara. Então você vai ter que apanhar. Esteja preparado para isso. Vamos voltar ao exemplo dos 2 pontos de fuga. Vamos supor que você selecionou isso, beleza. Então eu vou tentar desenhar só cenas explodidas. Você não vai perder tempo fazendo uma caixinha com 2 pontos. Você já sabe fazer isso. Só cenas explodidas. Veja um pouco de teoria sobre isso e você pratica esse conceito no mesmo dia. Quando você fizer o desenho, vai anotando tudo que você achou que tá estranho ou dificuldades que você teve. Desde demorei demais para terminar o desenho até isso aqui, esse pedaço aqui eu acho que não ficou certo. Tô achando estranho. Vai anotando tudo. Ah, mas onde que eu vejo quem me ensina, Thiago? Eu tenho 3 aulas de perspectiva gratuita aqui no canal. É só você assistir depois. Eu tô te explicando como é que você vai praticar o exercício, certo? Faz pelo menos um ou 2. É possível que você termine um exercício no dia e ainda não esteja ali muito satisfeito. Tem um momento que você para, cara, por hoje já deu. Chega. Mesmo que você fez 2, 3 desenhos e os 3 ficaram ruins, vai dar uma frustração, mas, cara, por hoje já deu. Chega. Amanhã eu faço de novo. Você vai ter que fazer isso, tá? Ainda mais com perspectiva que é um negócio meio chato, tá? A verdade, meu amigo, você vai perceber que ao longo dos dias você vai começar a desenhar um pouquinho mais rápido e você vai começar a gostar de alguns pequenos resultados. O sentimento certo é: eu acho que eu tô começando a entender isso aqui. Se você se sentir dessa maneira, você tá acertando. Métodos, tem vários. Você lê o livro, vai te ensinar de uma forma. Se fizer meu curso, você vai fazer de uma forma. Se fizer um curso com Beltrano, com Ciclano, ele vai te explicar de outra maneira. Se você procurar um tutorial no Google, ele vai te explicar de outra maneira. Existem várias formas de você assimilar isso aí que você tá em dúvida. Mas primeiro você tem que identificar qual que é o problema. Você é intermediário, cara. Você tem que saber ter uma autocrítica no seu trabalho. Se você não consegue ver o que está estranho, você precisa de alguém para te dizer isso. Aí que entra o trabalho do professor, tá? Dá para ser autodidata? Dá. Se você tiver alguém para te mostrar, você encurta seu caminho. Mas, óbvio, todo profissional cobra. Todo bom profissional que se preze, certo? E aí são suas escolhas. Tem gente que vai se dar muito bem sozinho, tem gente que vem procurar orientação. Eu já fiz os 2. Tem coisa que eu me virei sozinho e teve coisa que eu fui atrás de um cara para me explica isso aqui, cara, eu não tô conseguindo, tá? Saiba como resolver o seu problema. Eu falei em escolher 1 ou 2 tópicos. Você vai dedicar 15 dias a um deles e 15 dias a outro. Mesmo que passou 15 dias, você fez a perspectiva, deu uma melhorada, mas nem tanto, você vai trocar. Qual que é o outro? Arte digital? Ok, os próximos 15 dias você vai se dedicar à arte digital, tá? Quanto tempo? Cara, 1, 2 horinhas por dia você praticou muito, cara. 1 horinha por dia você foi muito bem, tá? Mas não faça maratona um dia só. Faz um pouco por dia que é o mais recomendado. Tem todo um funcionamento do cérebro para isso. Você vai fazer o mesmo procedimento em 15 dias com isso. Beleza. Você vai sofrer pra caramba. Vai terminar o mês, provavelmente sua estamina já vai estar lá embaixo, você não vai mais querer ver isso na frente, você vai estar até meio chateado com você mesmo. Mas aí entra o desafio. Você vai pegar esses 2 tópicos que você estudou e você vai começar a fazer alguns sketches livres usando eles 2. Então são perspectivas com pintura digital. Se você pegou anatomia e luz e sombra, você vai desenhar anatomia com luz e sombra. Se você escolheu perspectiva e anatomia, você vai desenhar figuras humanas em perspectiva. Entendeu? Você vai misturar as 2 coisas logo em seguida quando você terminar o seu treinamento de 30 dias. E aí você vê como que você se sai. Eu tenho uma suspeita, o palpite, de que você vai sentir a diferença nos seus desenhos. Porque com certeza você tentava fazer isso antes e saía uma desgraça.
E de alguma maneira você vai ou se sair melhor, ou você pelo menos não vai achar tanto uma desgraça. E é aí que você vai perceber que por mais que você tenha sofrido e você não esteja tão satisfeito como você gostaria, você aprendeu sim. Você melhorou sim. E nessa hora é que você vai se tocar. E aí vai vir aquela dopamina gostosa, tipo, nossa, acho que eu evoluí, né, cara? Eu tô melhorando. Isso vai ser maravilhoso, porque você vai ensinar pra sua cabeça como que é o seu processo de assimilação de um certo conteúdo novo. Você precisa submeter o seu cérebro a isso, sacou? Porque você sabe que se você for estudar outras coisas depois, já tá internalizado que você vai ter que passar por isso. Você vai apanhar do mesmo jeito, mas não vai ser aquela frustração que você sentia no começo. Você sabe que faz parte. Vai cansar, vai ser chato, vai ter hora que eu vou ter que dar uma pausa, tudo, mas eu sei que é assim mesmo e você vai proceder e vai melhorar. O nome disso é maturidade. Você está amadurecendo em lidar com você mesmo no seu processo de aprendizado. Então, quem já é mais maduro e precisa aprender uma técnica nova, não é que ele não erra, não é que ele não se frustra, é que a maturidade nos ensina como lidar com esse processo chato do nosso cérebro entender uma informação nova. E se você está no intermediário e não tem um plano de estudos para melhorar, você precisa se submeter a isso. Por quê? O intermediário é o cara que já passou por aquele pico inicial do descobrir a América, né? Do zero a alguma coisa, ele, meu Deus, eu descobri o mundo. Você já desceu ali a curva do aprendizado, você tá no período morno. Se tem uma coisa que vale a pena você aprender aqui do canal é o quanto o período morno é cruel. Tem outras também, tá? Do tipo desenhar o processo, tudo, mas o quanto o período morno é cruel. Então você tem que entender esse período morno. Aí é que você vai dar um passo adiante, tá? Então o seu plano de estudos tem que ser num formato em que eduque você mentalmente a lidar com esse período morno, sabendo que você vai ter uma demonstração prática de que de fato esse sofrimento que você passou durante um mês, ele deu resultado. Te proponho a fazer isso. Escolhe aí, né? E daqui um mês você volta para esse vídeo e escreve para mim nos comentários se deu algum resultado, tá? Você pode buscar orientações onde você quiser, eu também dou orientação se você tiver interesse, tem ali os meus cursos, a gente faz atendimento ao vivo também com os alunos, eu tenho meu jeito de ensinar, mas você fica livre para procurar a orientação onde você quiser, tá? A informação hoje é o que não falta, o importante é faça, beleza? Bom ano para vocês, a gente vai se ver muito ainda este ano aqui no canal, é isso aí, valeu, falou, estamos conversados por enquanto.